que você diria se eu te dissesse que um bruxo de meia pataca, duas crianças, um cavalo falante e um leão são o que você precisa para ser uma pessoa mais espiritual? Boa tarde a todos, eu sou o professor João Gabriel e você está no Forjando Caráter. Hoje eu quero apresentar para vocês o mais novo quadro do Forjando e, pessoalmente, o meu favorito, o quadro Livros da Forja. Pessoal, vocês sabem que aqui no canal o nosso foco principal é a formação humana. Então a gente fala aqui sobre formação de virtude, sobre verdades eternas, sobre vícios, mas tem uma ferramenta em particular de formação que às vezes as pessoas negligenciam. A nossa geração, gente, foi perdendo esse hábito com o tempo e isso foi uma perda catastrófica para as pessoas. E esse hábito é o hábito da leitura de literatura. Pessoal, a literatura é uma ferramenta indispensável, muito poderosa dentro da formação pessoal e no crescimento de virtude. E isso se dá por uma razão muito simples. A teologia, a filosofia, aquilo que a gente fala mais aqui no canal e nos perfis e em todas as nossas redes sociais, ela de fato cumpre a função principal de convencer o espírito. Ela vai convencendo aquela nossa parte central a de fato optar por aquilo que é mais ordenado e que é melhor. E isso é fundamental, isso é muito importante, é a parte assim mais essencial. No entanto, nós não somos puros espíritos, e isso é uma coisa que é importante a gente não esquecer. O que significa, gente? Significa que simplesmente o conhecimento intelectual, simplesmente a teoria, geralmente não tem força motriz o suficiente para nos mover na direção da verdade, para nos mover na direção das ideias verdadeiras, e na direção das ações corretas, na direção do bem real. Elas são importantes, é essencial que elas estejam ali, sustentando a virtude, sustentando a reforma de vida, mas é importante também que exista uma espécie de suporte, uma espécie de reforço dessas ideias, de reforço dessas verdades, tanto no sentido afetivo quanto no sentido imagético. E é aí que entra a literatura. Enquanto a filosofia e a teologia vão convencer o espírito, a literatura ela vai convencer os afetos. Quando a gente pega um bom livro, pensa numa história que você gosta, cara. Pensa num livro que você gosta. Às vezes você não tem lido muito, pensa num filme que você gosta. A literatura ela dá uma espécie de corpo para aquelas verdades que a gente conhece na filosofia. Quando a gente lê boa literatura boa, gente, a gente tem contato com aquelas mesmas verdades, com aqueles mesmos elementos humanos. No entanto, a gente vê essas imagens, a gente vê essas verdades encarnadas numa história, encarnadas em personagens interessantes, encarnadas em conflito, encarnadas em drama. Aquilo ali vai mexendo com os nossos afetos, aquilo ali vai direcionando os nossos afetos na direção daquelas verdades e vai fazendo com que gere em nós um desejo, um sentimento de imitar, de certa forma, aqueles personagens heróicos, aqueles personagens fantásticos, e de rejeitar aqueles personagens vilanescos. Gente, não é a mesma coisa você amar a coragem como a capacidade de assumir riscos necessários, e você amar a coragem na figura do Pedro, quando ele enfrenta o lobo, quando ele está cheio de medo, mas ele pega a espada, se coloca entre a irmã e o lobo, pronto para lutar, para morrer se necessário, para defender a vida da sua irmã. Amar a coragem aqui é totalmente diferente. Esse é o poder da literatura. Ela dá corpo às verdades que a filosofia e a teologia nos contam. Ela dá, de fato, substância ali para que a gente possa, de fato, amar aquilo que é amável e detestar aquilo que é detestável. Obviamente, gente, eu estou falando aqui de boa literatura. E só para fazer uma pequena distinção aqui, às vezes a gente fala boa literatura, e o pessoal fala, o senhor está falando da literatura clássica, também. Tem um problema nisso aí, porque a maioria das pessoas usa o termo clássico de uma maneira bastante laxa. Então, por exemplo, a literatura clássica, tipo Senhor dos Anéis. Gente, Senhor dos Anéis é literatura pós-moderna. Senhor dos Anéis foi depois da guerra, depois da Grande Guerra. Não tem nada de clássico no Senhor dos Anéis. É uma literatura maravilhosa, perfeita, muito bem feita, é muito bela, mas não é clássica. Clássico, no sentido mais original da palavra, é lá greco-romano, as primeiras demonstrações humanas de literatura ocidental e tal, isso é clássico. E de fato, muitos deles são maravilhosos, são perfeitos. Vamos recomendar, inclusive, aqui no canal alguns deles. Mas não é só isso. A boa literatura, gente, é aquela literatura que respeita as regras da arte, da verdade
e da linguagem. Né? Aquela que respeita isso aí tá valendo, gente. Não precisa ser clássico, não precisa ser de 2000 anos atrás, né? 1000 anos atrás. Desde que cumpra esses pré-requisitos, está tranquilo. Se ela de fato mostrar beleza, né? Mostrar uma capacidade artística de fato que vale a nossa atenção, se ela demonstra uma linguagem rica, bem organizada, com riqueza de vocabulário, bem escrita, né? Maravilha. Né? Se o autor ele se preocupa em transmitir verdades, verdade aqui eu não estou falando de verdade concreta, tá? Eu não estou falando de verdade histórica, eu estou falando de verdade sobre a ordem do mundo. Beleza? Na literatura, na boa literatura, né, o bem é bem, o mal é mal, o bem vence sobre o mal, né, o vício é recompensado com a tragédia, né, a virtude é recompensada com o heroísmo, né, e assim por diante. Essas são as verdades que a gente tem que encontrar na literatura. É óbvio, né, tem dragões, tem trolls, tem um monte de coisa lá, né, tem histórias de pessoas que nunca existiram, não tem problema. Desde que a estrutura moral do mundo, a estrutura espiritual do mundo, a estrutura filosófica do mundo seja conservada. Que a gente possa ver a verdade do homem ali representado naqueles personagens fictícios. Isso é boa literatura. Né? Cumprindo esses pré-requisitos, tá tranquilo. Quando a gente vê a verdade encarnada nesse tipo de literatura, ela entra pelos nossos sentidos, né, aos moldes da beleza. Ela entra, de fato, assim, atraindo a nossa vontade. A beleza ela tem essa capacidade, gente, ela tem essa característica. Né? Beleza, né, belo é aquilo que apetece ao ser contemplado. Ou seja, só de você bater o olho na coisa, aquilo ali meio que puxa a sua vontade. Né? Isso é a beleza. E é isso que faz a literatura conosco. Então a gente ter um repertório disso aí dentro de nós, a gente conhecer as obras de literatura, conhecer as mensagens morais por detrás delas, né? Se demorar ali na literatura, isso é fantástico, indispensável, muito poderoso para a formação pessoal. Sem contar o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento da linguagem, né? O desenvolvimento da capacidade de raciocínio, que tudo isso aí vem também com a boa literatura, com a boa leitura. Então, realmente, o hábito da leitura é um hábito indispensável para aquele que quer se dedicar seriamente à sua própria formação humana. E é isso que eu quero incentivar aqui nesse quadro. Eu vou dar algumas dicas de leitura, eu vou dar algumas sugestões de leitura para vocês e vou dar os motivos pelos quais eu acho que seria legal você, né, se dedicar a ela. Né? Mas antes de dar a dica de hoje, porque eu já quero começar dando a nossa primeira dica, né? Eu queria dar algumas dicas para vocês sobre como implementar de fato o hábito da leitura na vida. Tem 3 dicas, na verdade, que eu queria dar para vocês, né, que são bastante práticas. A primeira delas é separar um tempo no cronograma. Gente, se você falar, em algum momento eu vou ler, esse momento nunca vai chegar. A gente tem que botar uma hora. Falar, não, beleza. Às 6 horas da noite, depois de chegar do trabalho, tomar meu banho e jantar, né, eu vou passar meia horinha, né, lendo um pouquinho, 1 horinha lendo um pouquinho, né, lendo literatura mesmo. Tal. Marca no cronograma, bota um horário. Aquilo que não tem lugar e tempo nunca vai acontecer. Beleza? Então marca um horário, se você puder, faz um ambientezinho aí na sua casa, né, faz um lugar assim da leitura, compra uma poltroninha. Se tiver um pouquinho mais de recurso, né? Eu não tenho poltroninha não, gente, mas compra uma poltroninha, né? Bota uma luminária assim em cima, é muito importante a iluminação, gente. Não leiam no escuro, não leiam no carro, né? Leiam num lugar sentadinho ali, dá uma priorizada para a leitura. Então a primeira dica é essa, priorize a leitura num momento no dia, escolhe um dia e de preferência, se possível, escolhe um lugar para você começar a desenvolver ali seu hábito da leitura. O segundo é mais importante que o primeiro. Se esforce por reduzir um pouquinho o tempo de telas. Gente, enquanto a sua leitura estiver disputando com as telas, estiver disputando com a série, com o videogame, com o filme, com o YouTube, com não sei o quê, enquanto ela estiver disputando com as telas, você vai ter uma dificuldade muito grande de introduzir isso na sua vida. Eu sei que eu tô dando um tiro no pé aqui, porque eu tô no YouTube, né? Tô tentando, de fato, te apresentar coisas pelo YouTube, mas eu mantenho o que eu digo, reduz o tempo das telas. Corta um pouquinho o tempo das telas. Por quê? Porque se você reduzir um pouquinho esse estímulo sensível das telas, você dá um pouquinho de fôlego, um pouquinho de folga, né, para que você possa introduzir ali, até afetivamente, o hábito da leitura. Enquanto ela estiver disputando, né, com os frames por segundo das telas, quando estiver disputando com as cores, com os sons, com as cores das telas,
realmente a leitura vai ser afetivamente mais difícil de você introduzir. Ela de fato vai parecer mais chata, né? Porque de fato a tela dá mais surto de dopamina, tá, gente? Então não tem jeito. Então reduz um pouco as telas, corta um pouquinho os vídeos, corta um pouquinho os filmes, as séries, e introduz no lugar onde você antes colocava as telas, coloca um tempinho de leitura. E por último, uma recomendação que eu sei que é complicada por causa dos valores, mas eu recomendo muitíssimo que vocês adquiram os volumes físicos dos livros. Eu sei, gente, eu sei que no celular é mais fácil, eu sei que no computador, né, no Kindle também, e tudo bem, não tem problema se você realmente facilita muito, é mais barato, tá tranquilo. Mas o livro físico, gente, ele dá toda uma experiência, beleza? Você tem ele ali, você marca a sua página, você vai acompanhando, a passagem das páginas é a passagem do tempo ali na história, né? Aquilo ali é uma coisa que você pode conservar, você pode depois ofertar para os seus filhos, para os seus netos, né? Gente, parte dessa biblioteca que vocês estão vendo aqui atrás, eu herdei do meu tio-avô. Meu tio-avô deixou pra mim e é uma riqueza que eu uso até agora. Tem uma edição aqui em cima, se não me engano. Acho que é desse lado aqui. Né? Tem uma edição aqui em cima da Ilíada, de uma tradução específica que não se encontra mais por aí, e que é a minha tradução favorita da Ilíada, é a que eu mais gosto de ler, né? E foi me deixada pelo meu tio-avô. E está conservada aqui até agora, numa edição lindíssima, né? Encadernada em capa dura, com tecido, né? Muito legal. Então é um tesouro, é uma coisa que você vai de fato, né, investir para você ter para sempre. Então você vai poder voltar nesse livro, você vai poder marcar o livro, né? Algumas pessoas acham que isso é um pecado mortal, né? Mas eu acho que não, pode marcar os seus livros, né? Anota ali no cantinho o que você achou mais interessante, né? Grifa, né? Isso aí é uma parte, né, da sua vida intelectual sendo construída ali junto com a construção da sua biblioteca. Às vezes você ter uma biblioteca em casa, gente, mesmo que seja uma biblioteca pequenininha, né, é um incentivo para você. Você olha para aquilo ali, você vê, né, todos aqueles livros que você ainda não leu e dá aquele incentivo para que você vá pegando um por um. Eu tenho um professor meu uma vez que me falou e eu achei super legal, né? Ele falou, não tem problema que você não tenha lido todos os livros da sua biblioteca. Gente, esses livros que estão aqui atrás, eu não li todos eles, né? Eu li uma grande parte, eu li pelo menos um pedacinho da maioria, né, e tal, mas todos não. Né? Por quê? Porque uma biblioteca não é um mapa de por onde você já passou. Uma biblioteca é um mapa de por onde você ainda pode ir. Né? E isso é muito legal. É um universo aberto dentro da tua casa. É um universo aberto, né, para sua inteligência. Né? Então é muito legal que você, de fato, adquira os livros físicos. Né, se você conseguir, se você puder, né, obviamente dentro das suas condições, mas é uma recomendação que eu faço. Em vez de contratar não sei quantos streamings, né, compra um livrinho por mês, né, pega um livro ali por mês, um livro no seu ritmo de leitura, né, às vezes você demora um mês para ler um livro, né, às vezes você demora um pouquinho mais, né, tudo bem, né, vai lendo ali e vai comprando conforme você vai lendo livros novos, pede de Natal, começa a dar livros e a pedir livros de Natal, de aniversário, né? Introduza a figura do livro, né, no imaginário e no repertório e no horizonte da sua casa, da sua família. Isso é um tesouro, isso é um ganho que você não faz ideia. Dito isso, vamos então à nossa dica literária de hoje, né? E a minha sugestão que eu quero dar para você é o livro O Sobrinho do Mago. É o primeiro livro da série Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. E eu vou tentar te convencer a querer ler esse livro, né, explicando ali o enredo básico inicial. O enredo básico inicial do Sobrinho do Mago é o seguinte: duas crianças, né, Polly e Diggory, né, acabam embarcando numa aventura inesperada quando o tio excêntrico do Diggory, um praticante de magia negra, tenta usar os dois num experimento potencialmente letal. É isso que você ouviu. Esse é o enredo desse livro para crianças. Os anos 50 eram muito legais. Mas o experimento não dá exatamente do jeito que ele imaginava, né? E eles acabam embarcando numa aventura inesperada e chegando a lugares que eles nunca viram antes. Sim, cara, esse é o enredo do livro 1 das Crônicas de Nárnia. Parece legal ou não? Se o enredo ainda não te convenceu, eu vou tentar te convencer a partir dos valores morais dentro do livro.
O Sobrinho do Mago, gente, é uma das obras mais espirituais que eu conheço. Dentro desse livro, você consegue ver com clareza imagens dos dois tipos de orgulho. Tanto o orgulho humano e patético, né, quanto o orgulho luciferino e malvado. Dentro do livro, né, tem um enredo inteiro sobre a tentação, sobre o pecado, sobre o arrependimento e a contrição. Você vê isso acontecendo ao longo da história. Além de tudo isso, mostra com uma imagem assim, claríssima o encontro de uma alma com Deus e o processo dessa alma aprendendo a confiar em Deus. É muito legal, gente. Existem exemplos de coragem, exemplos de lealdade, e isso tudo num livro bastante curtinho, né? É um livro que dá para ler assim, facilmente em 2 semanas. Tudo isso está lá, gente. E se você não acredita em mim, eu vou te provar contando as minhas 2 cenas favoritas. Nesse momento, gente, né, aqueles que não conseguem ler um livro, se já souberem algumas partes principais do livro, eu peço para pular para a minutagem que vai aparecer aqui na tela, porque eu vou dar alguns spoilers do livro. Né? Então, se você não gosta de spoilers, né, pula para essa minutagem aqui, né, que vai estar tudo tranquilo. Se você não liga para spoilers, e para falar a verdade, gente, o livro é maravilhoso, mesmo você sabendo a história inteira, dá para ler mais de uma vez e você descobrir coisas e valores novos a cada leitura. Né? Então, se você não liga para isso, né, então deixa eu te contar as minhas 2 cenas favoritas do livro. A primeira das minhas cenas favoritas é o encontro das crianças com a Jade. Jade, gente, pra quem não sabe, é o nome da feiticeira branca, aquela que aparece no filme. Né? O nome dela é Jade. No filme aparece, né? O anãozinho fala que o nome dela. Né? Mas sim, é a feiticeira branca. As crianças, o Diggory e a Polly, eles encontram a Jades, né, no mundo original dela. A Jades não é de Nárnia. A Jades, ela é de um mundo chamado Charn. Né? E eles chegam nesse mundo através dos portais malucos lá do tio deles, né? E eles chegam nesse mundo, e esse mundo é sinistro, esse mundo ele é silencioso, mas não é de um silêncio bom, né? Não é do silêncio de um monastério, não é do silêncio de uma catedral, né? O silêncio de um jardim tranquilo, é um silêncio sinistro, e ele é assim, um silêncio maligno, porque é um silêncio de morte. O mundo de Charn é um mundo absolutamente morto, tá tudo morto. Ele não tem nada vivo, nem planta, nem animais, nem insetos, nem bactérias, nada. Tá todo mundo morto. Beleza? A única criatura viva desse mundo é uma rainha adormecida sentada num trono. E por várias coisas que acontecem no meio, que eu não vou falar para não estragar a cena inteira, né? Mas as crianças acabam sem querer acordando a Jades. E aí começam a descobrir a história da Jades, né? E a Jades, ela é extremamente orgulhosa, extremamente arrogante, né? E o que estava acontecendo? A Jades estava disputando com a irmã para ter o comando do reino, né? Para ser a rainha. E a irmã estava ganhando. Né? E a história de Charn parou no momento em que a irmã já estava olhando para a porta do palácio, né? Com os exércitos dela já invadindo a cidade. Né? E a feiticeira... Né? E a Jades, ela escolhe usar uma arma última lá dela, que é uma arma chamada Palavra Execrável, é um feitiço, né? Que mata o mundo inteiro, fora o lançador do feitiço. Né? E ela usa esse feitiço. Ou seja, cara, ela prefere destruir o mundo inteiro, matar todo mundo, a perder para a irmã. Prefere matar todo mundo a não ser a chefe, a não ser a rainha. E isso aqui, cara, é uma das adaptações literárias mais perfeitas do Coisa Ruim. Mais perfeita de Lúcifer mesmo, gente. Porque é exatamente... A Jades, ela é a encarnação do mal, a encarnação do demônio mesmo, sabe? Ela prefere destruir as coisas, assim como o demônio quer destruir de fato a criação, quer destruir o homem, quer condenar o homem. Ele prefere destruir a criação a não ser rei dela, a não governar sobre ela, a não ser o topo dela. Então, por sua revolta contra Deus, ele prefere destruir tudo a não ser rei. É exatamente a mesma coisa que acontece com a feiticeira. E você vai passando por Charn, uma cena tétrica, uma cena sinistra. Aquilo ali, de fato, é um aviso, assim, muito, muito legal. Né? A segunda cena mais legal que tem nesse livro, gente, é a seguinte.
O Diggory, ele tem... A mãe dele tá doente. A mãe dele tá com uma doença terminal. Isso está no livro de criança e de fato tá na primeira página do livro. A primeira página do livro fala, né, sobre a doença mortal da mãe do Diggory. E em um dado momento ele encontra com Aslan e ele percebe que Aslan deve ser capaz de curar a mãe dele. E ele vai lá pedir pro Aslan pela mãe dele. Só que ele já fez um monte de burrada, ele cometeu assim vários pecados mesmo, problemas ali pra Nárnia. E aí ele acha que não vai, que o Aslan não vai aceitar, né? E aí ele vai e ele pede pro Aslan, suplicando, e ele chora. Pro Diggory isso é muito forte, porque o Diggory é super colérico. Então ele chora diante, implora diante do Aslan. E quando ele levanta a cabeça para olhar pro Aslan, o Aslan tá chorando. E o Diggory percebe que o Aslan sabe a dor pela qual ele tá passando. E o Aslan fala pra ele, né? Eu sei, meu filho. Né? Só eu e você no mundo conhecemos essa dor. Ou seja, ele fala pro Diggory, meu filho, eu sei a dor que você tá passando. Eu partilho dessa dor. Eu sofro junto com você. Eu não sou indiferente à sua dor. Né? Eu tô chorando, eu tô sofrendo junto com você. E a gente vai resolver isso junto. Primeiro a gente tem que consertar isso aqui que você fez. Mas confia em mim. Confia em mim que a gente vai resolver isso junto. Gente, isso é uma imagem tão bela, de uma alma que encontra com Deus e percebe-se amada por Deus e percebe que Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Né? É muito difícil não se emocionar nessa cena, gente. A pessoa tem que ter um coração de pedra mesmo. Então, assim, é uma cena fenomenal, é um dos pontos altos da literatura, né? E eu recomendo com todas as minhas forças. Se depois de tudo isso, gente, né, eu não consegui convencer você a desejar, pelo menos, ler O Sobrinho do Mago, eu não sei o que te dizer. Então não leia, né? Espera aí a próxima recomendação literária, ver se te agrada um pouquinho mais, coloca nos comentários, né, que não te impressionou, sei lá. Mas se você achou legal, eu recomendo também que você veja então aqui o nosso outro vídeo do nosso outro quadro, né, que você provavelmente vai gostar também. Aliás, para você que gosta de ler, eu quero te dar um presente. Eu quero te dar o último e-book que a gente produziu, o último e-book do Forjando Caráter, que é um e-book chamado Janelas da Alma, que fala sobre os 5 sentidos dentro da formação humana. A única coisa que você precisa fazer é inscrever o seu e-mail aqui no link da descrição. É gratuito. Se você inscreve o seu e-mail aqui no link, no dia 23 de abril, você vai receber lá na sua caixa de e-mail o seu e-book gratuito. Beleza? Basta se inscrever. Se gostou do que viu por aqui, segue a gente também nas nossas outras redes sociais. A gente tem Instagram, tem Threads, tem blog, né? Tem um monte de lugares onde você pode ter cada vez mais conteúdo desse gênero sobre esses temas, sobre literatura, sobre formação, sobre virtude. Eu vou deixar os links das nossas redes sociais aqui na descrição também. E se você é novo por aqui, gente, a gente está começando agora, a gente está reformulando o canal agora. Você não faz ideia de como a sua inscrição, o seu like, o seu sininho, o seu enviar para outras pessoas, o seu comentário, você não faz ideia de como isso nos ajuda a chegar a mais pessoas. Gente, o algoritmo aqui é terrível e se você não faz nenhuma reação, ele entende que você não gostou, ele entende que você achou que o conteúdo não tá bom e tal, então ele não recomenda para mais gente. Se você faz essas reações, para cada reação dessa, você está incentivando o algoritmo a jogar isso aqui para mais pessoas. Então seria muito legal da sua parte nos ajudar dessa forma e eu conto com você para isso então. Inclusive o sininho, tá, gente? O sininho é muito importante. Eu não sabia antes que era tão importante assim, mas eu tô passando para vocês agora. Se você bota o sininho, toda vez que a gente botar alguma coisa nova, daí a gente coloca alguma coisa nova toda terça e quinta, né, você vai receber aí a notificação para assistir aí os nossos vídeos mais recentes. Eu agradeço muito pela sua companhia até aqui. Até uma próxima vez e nos vemos em sala.